pessoal, meu nome é Luana Holanda, eu sou uma mulher parda, estou usando uma camisa branca com um sobretudo azul claro. Na aula de hoje vamos abordar a unidade de educação infantil indígena, quilombola, do campo, das águas e das florestas e refletir sobre as especificidades dessas populações e como a educação pode respeitar e integrar suas identidades culturais e socioterritoriais. Temos como objetivo compreender como as práticas pedagógicas podem valorizar os saberes tradicionais dessas comunidades e promover uma educação que esteja alinhada com suas realidades. Um ponto essencial para a construção de uma proposta pedagógica transformadora é a valorização e integração dos saberes e práticas das comunidades tradicionais. O currículo deve contribuir para fortalecer as culturas locais, incluindo línguas, mitos, festas, rituais e modos de vida, garantindo que bebês e crianças se sintam pertencentes à sua cultura e que suas identidades sejam reconhecidas e valorizadas. É importante que o ambiente educativo favoreça o vínculo de bebês e crianças com as suas raízes e com as tradições de suas famílias. Além disso, a organização do tempo escolar precisa estar em sintonia com os tempos de produção da vida das famílias. As jornadas escolares e os horários devem ser ajustados às necessidades socioculturais dessas comunidades, considerando, por exemplo, os ciclos de produção do campo ou atividades relacionadas à pesca. Ao respeitar esses tempos, a instituição de educação infantil se torna mais integrada à rotina das famílias e ajuda a garantir que a educação de bebês e crianças seja contextualizada e relevante. O currículo, concebido como um conjunto de experiências vividas no cotidiano educativo, deve articular saberes e práticas dos territórios rurais com o desenvolvimento sustentável e as práticas ecológicas características dessas regiões. É fundamental que bebês e crianças vivenciem experiências que fortaleçam o cuidado com o meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais e o respeito às culturas locais. Ao promover vivências que envolvam o cuidado com o meio ambiente, como plantios ou a coleta de recursos naturais, a instituição de educação contribui para a formação de sujeitos sensíveis, participativos e comprometidos com a sustentabilidade e a diversidade sociocultural. As atividades pedagógicas, brinquedos e brincadeiras também devem ser planejadas para respeitar as características ambientais e socioculturais das comunidades. Materiais e objetos que fazem parte do cotidiano das famílias e que estão inseridos na cultura local devem ser utilizados para que os bebês e as crianças se sintam mais conectados ao que vivem e conhecem. Isso não só fortalece o pertencimento cultural, mas também garante que a aprendizagem seja mais significativa e contextualizada. Outro ponto muito importante que deve ser explicado na proposta pedagógica é o compromisso com o combate aos racismos e preconceitos. A instituição de educação infantil precisa ser um ambiente inclusivo, que respeite as identidades dos bebês e das crianças, sem discriminar com base em sua origem étnica, territorial ou cultural. A educação deve promover a igualdade e garantir que bebês e crianças de todas as etnias, culturas e territórios se sintam igualmente valorizados. As ações de acompanhamento e avaliação também precisam ser integradas às referências locais das comunidades. Avaliar na educação infantil é acompanhar as práticas pedagógicas e o desenvolvimento de bebês e crianças por meio da escuta atenta, da observação das brincadeiras e interações e do uso de registros, assegurando que o processo avaliativo respeite as particularidades culturais e socioterritoriais de cada grupo. Quando falamos sobre a educação infantil quilombola, é importante destacar que ela deve ser organizada com base na memória coletiva e nas práticas culturais das comunidades quilombolas. A proposta pedagógica deve integrar elementos como as línguas, as festas, as tradições orais, reconhecendo a territorialidade como um ponto fundamental na construção da identidade de bebês e crianças quilombolas. No que se refere às comunidades indígenas, a educação infantil deve ser organizada a partir das referências culturais
e territoriais de cada povo. Isso significa respeitar os territórios étnico-educacionais e as formas próprias de organização do saber dentro de cada comunidade. As práticas pedagógicas precisam refletir a diversidade cultural, incorporando os conhecimentos tradicionais e respeitando os modos próprios de vivências dos povos indígenas. Um aspecto fundamental da educação indígena é o reconhecimento das atividades socioculturais realizadas nas comunidades. A proposta pedagógica deve garantir que as atividades realizadas em casas de cultura, centros comunitários ou museus indígenas sejam incluídas no calendário escolar. Elas são essenciais para fortalecer o vínculo de bebês e crianças com as suas culturas e tradições, promovendo uma educação que seja fiel à identidade de cada povo. É fundamental também que a instituição de educação infantil ofereça materiais didáticos bilíngues e interculturais, que incluam não só a língua portuguesa, mas também as línguas indígenas. Esses materiais devem ser elaborados pelos próprios professores e professoras indígenas, com a participação das comunidades, e devem refletir a perspectiva intercultural, respeitando e valorizando a língua e os saberes dos povos indígenas. Vamos a um exemplo prático? Uma instituição de educação infantil que atende bebês e crianças indígenas pode realizar atividades baseadas nas histórias e mitos da cultura indígena local, incentivando as crianças e os bebês a se expressarem em sua língua materna, enquanto são introduzidas à língua portuguesa de maneira contextualizada. Além disso, a instituição de educação infantil pode visitar espaços culturais da comunidade, como museus indígenas, para a construção de novas aprendizagens e fortalecer o vínculo de bebês e crianças com sua cultura. Atividades sustentáveis, como o plantio de hortas comunitárias ou práticas de coleta e preservação de recursos naturais, também podem ser integradas, promovendo o respeito ao meio ambiente. Essas práticas educacionais não só atendem às necessidades específicas de bebês e crianças, mas elas também promovem a dignidade e o respeito pelas diversidades culturais e socioterritoriais presentes no Brasil. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.